É verdade que o PT vai fechar igrejas e perseguir cristãos? Vem com a gente para mais um Desfazendo Mitos. Você certamente já recebeu no Zap ou viu no Facebook algum vídeo ou imagens de igrejas sendo depredadas ou invadidas, de religiosos sendo presos ou qualquer coisa desse tipo. Esses conteúdos sensacionalistas são produzidos com imagens muitas vezes manipuladas ou tiradas de contextos, referente a casos isolados ou a fatos que aconteceram em outros países. Essa prática tem por objetivo distorcer a realidade e provocar em você muita indignação. É o que chamamos de pânico moral. Pânico moral é um termo muito conhecido na sociologia. Esse termo está por aí pelo menos desde os anos 70. Ele surgiu pela primeira vez na obra de um cara chamado Stanley Cohen. É esse tiozão aí, ó. E o que o Stanley explica pra gente é que o pânico moral é um sentimento de medo, é um sentimento de indignação moral, um sentimento que é quase sempre exagerado e que é usado para justificar a perseguição contra um determinado grupo. No Brasil, o pânico moral foi instrumentalizado pelo bolsonarista para demonizar os adversários e também para escapar dos debates que realmente importavam. O objetivo do pânico moral é manipular as pessoas pela emoção, fazendo elas acreditarem, por exemplo, que Lula vai fechar igrejas ou que ele não é cristão e que defende o aborto. O objetivo é enganar o povo cristão e induzi-los a não votar em Lula. Durante os 13 anos dos governos do PT, nada disso aconteceu. Ao contrário, foi nos governos de Lula e Dilma que foram sancionadas as leis da liberdade religiosa, do Dia do Evangélico e do Dia da Marcha para Jesus. Lula é cristão e defende que todos tenham o direito de praticar sua fé livremente. Eu quero conversar com todo mundo com respeito, acreditando que cada um tem o direito de ter a sua fé, de frequentar a sua igreja, sem ser incomodado por ninguém. Infelizmente, alguns padres e pastores foram induzidos ao erro e, acreditando nessas mentiras, vêm pregando essas falsas ameaças aos fiéis. Apostando na influência dos líderes religiosos entre os eleitores, Bolsonaro e seu gabinete do ódio vêm espalhando toda sorte de mentiras, a fim de manipular os cristãos e de tirar o foco para os verdadeiros problemas do país: a fome, o desemprego e a carestia. Muito impressionante essa imagem, as pessoas indo buscar esses restos de ossos. Isso daí, até quando os jornalistas lá do Jornal Extra foram questionar, isso aí são coisas que sobram dos supermercados e normalmente isso era usado ali para deixar para os cachorros, enfim, as pessoas pegavam. E o que eles relataram é que isso está sendo utilizado realmente para o alimento das pessoas. Isso foi no Rio de Janeiro, só que a gente já teve outros casos também. É importante destacar que a CNBB, instituição da Igreja Católica, divulgou carta pedindo paz nas eleições e condenando a manipulação religiosa e as fake news. Essa declaração da CNBB alerta para o fato de que a igreja não deve ser palco da disputa política e orienta os fiéis a tomarem cuidado com as fake news. A política em geral é algo assim importante, mas a política partidária é outra dimensão. Na homilia, em hipótese alguma, a homilia é para você falar do Evangelho, você meditar a palavra de Deus, para que pode aplicar a palavra de Deus na vida. Mas não é o local ideal para falar em política, sobretudo política partidária. Mas a Igreja Católica nunca assume explicitamente compromisso com ninguém. Durante essa fase de política, nós costumamos, nós bispos, também os padres, receber muitas pessoas. Eu recebo a toda hora lá na Cúria de Recife vários candidatos a todas as funções. Eu não faço distinção de ninguém. Quem chegar lá é bem recebido, tira foto, etc., como queiram, né? Mas eu não me comprometo com ninguém. De modo que o meu compromisso é com os pobres. O que eu procuro fazer é com que todos tenham realmente uma característica que seja fundamental nessa linha do compromisso com a miséria, os desafios sociais que estão aí falando alto no nosso país. A gente não pode conviver com essa realidade de forma nenhuma. Então a gente tem que descobrir nos candidatos esse perfil. O importante é você perceber
né, que determinado candidato tem tal característica, outro tem uma característica diferente, mas a característica fundamental é essa, que nos leva a um comprometimento com as pessoas que estão vivendo uma situação de exclusão. Alguns pastores também seguem uma linha bastante parecida e não permitem que as igrejas sejam transformadas em palanque político. A igreja não tem que se meter em política partidária, esse partido ou aquele partido. Mas a igreja, para ser voz profética, ela tem que ser independente de qualquer partido e denunciar isso, quer seja feito por um partido de esquerda ou de direita. A opressão dos pobres, o esmagamento do necessitado para favorecer uma determinada classe. Isso tudo a igreja tem que falar. A igreja é a consciência do Estado. Não pode depender do Estado nem estar ligado a ele, para poder ter independência para fazer o que a MOS está fazendo aqui. Lula pensa da mesma maneira. A igreja é lugar sagrado e deve ser respeitado. Cada um tem o direito de ter a sua fé, de frequentar a sua igreja sem ser incomodado por ninguém. É esse mundo cristão que eu acho que a gente precisa cuidar para que ele continue sadio, de forma a não ser molestado ou manipulado pela política. Você é evangélico ou católico, você é brasileiro, você trabalha, você paga seu imposto. Então eu vou conversar com você da forma mais digna possível, como cidadão brasileiro, com interesse em melhorar a vida sua, do povo brasileiro e melhorar a vida desse país. Gostaria de alertar que, para além da manipulação religiosa, fazer campanha política em igreja é crime eleitoral. Não deixe que a mentira continue governando nosso país. No dia 2 de outubro é 13. É Lula presidente, para o Brasil ser feliz de novo. Lula presidente, o Brasil da esperança.